Hoje a linguiça dá no pé, mas nem sempre foi assim. Vou contar para vocês como que é a história da linguiça. Nós vamos lá para a Famosa ali dentro e eu vou contar a história da linguiça para vocês. Vem comigo. Vamos lá para a história da linguiça, a história dos embutidos. Tem um primeiro dado aqui que é super importante, que é um marco na história dos embutidos. Ele acontece há mais de 2000 anos, né? Um registro lá na Lucânia, que é uma região hoje, onde é o território lá da Itália, ali tinha os primeiros registros de embutimento de carne em tripa. E esse processo de embutimento da carne fica famoso, então a Europa, né, como um todo, o grande comércio de linguiças durante todo esse período. E a gente vê ali no Brasil a chegada desse embutido ocorre ali pelos portugueses mais ou menos na data de 1532, né, onde a gente começa a ter uma interferência, né, foi colocado na culinária brasileira a linguiça, mas isso da forma como os portugueses produziam. Passado um período, já aqui a gente trazendo a história para Bragança Paulista, a gente já como que chega a linguiça aqui em Bragança Paulista, a capital nacional da linguiça? Ali é um fato histórico, 1897, né, com a necessidade da substituição da mão de obra escrava, chegam os italianos. Então, na nossa região, os italianos chegam por volta de 1897. E a cultura cafeeira, então, ela na verdade, ela é responsável por chegar às receitas de linguiça aqui na nossa região. Então os italianos, com as suas maletas, com as suas malinhas, traziam lá dentro aquelas excelentes, aquelas famosas receitas italianas para a nossa região. Então a gente fala que tem uma interferência grande de café e linguiça. Como a gente já tinha um dos melhores solos do mundo para plantio de café, né, foi descoberto depois ao longo do tempo, por isso que eles se dão tão bem, por isso que a gente tem até hoje os cafés especiais. Então a gente não consegue contar a história da linguiça sem falar dos barões do café, toda a produção do café e as fazendas que aqui existiam. Inclusive aqui onde nós estamos na Famosa, essa região aqui era uma região de plantio, de grande cultivo de café. E aí os italianos chegam, né, com as suas receitas, trabalhando na lavoura. E aí tem um fato histórico, né, que é super importante, que marcou a história de Bragança Paulista, é aquilo que a gente tem registro hoje, quando a gente foi buscar a história desse embutido. É a Dona Palmira, uma das italianas, né, que nós temos registros aqui na cidade, que ela fazia essa produção caseira, aquelas ótimas receitas, e ela começa também a comercializar essa iguaria bragantina, que é a linguiça. E nós vamos justamente degustar, estamos preparando agora, nós vamos degustar um dos primeiros sabores que nós temos registro aqui na região. Inclusive ele não passava nem pelo moedor, na verdade. Era uma linguiça picada na faca com um toque de erva doce. Então a linguiça está chegando e a gente já volta para a gente degustar essa linguiça, para a gente continuar essa história maravilhosa do embutido, da iguaria, do que chegou no Brasil e chegou em Bragança Paulista pela mão dos italianos. No caso, Dona Palmira Boldrini, uma das referências para a gente aqui na região de Bragança Paulista. Aqui uma das primeiras receitas que os italianos trouxeram, que eles trouxeram lá na mala deles, nós estamos preparando aqui. Eu estava falando da Palmira Boldrini. Então essa aqui é uma tradicional picada na faca com um toque de erva doce. Então até hoje, né, as linguiças da Itália, elas levam um toque de erva doce. Então nós estamos trazendo aqui uma bem tradicional, segundo alguns registros, uma das primeiras que foram produzidas. E a própria linguiça de Bragança, ela fica famosa também por causa desse toque de erva doce. No nosso caso aqui da Famosa, a gente põe um toque bem suave da linguiça. E aí, né, que é aquela parte sempre gostosa, né, quando está apresentando, quando está falando de um produto, é poder degustar o produto, né? Faz parte aí da história também.
Você sente o cheiro da erva doce, né? Então aqui ela no ponto, sem acréscimo de água, sem acréscimo de gordura, uma tripa diferenciada, é pura carne. Então, por isso é um dos motivos da fama de Bragança Paulista que eu vou contar lá na frente para vocês, tá? Então vamos para... O gosto da erva doce, a textura da linguiça, né? Você sente o sabor da carne suína, o fato dela não ter fibra, né? No caso aqui não ter gordura também, nem nervo. Então você come ela de forma saudável e você degusta com aquela puxadinha da erva doce que dá o toque especial nessa linguiça. Uma das primeiras da nossa região de Bragança Paulista, que veio lá na mala dos italianos, a Palmira e outros, né, fizeram durante muito tempo, e a gente guarda a tradição aqui na Famosa. Nós vamos pular agora, nós vamos voltar lá para 1960, que é um outro ponto que eu queria trazer o registro para vocês, de um momento importante, né? Até queria dar uma pegada aqui, ó, no moedor, esse moedor de linguiça aqui, ó. Ele é da década de 60, né? Isso aqui é uma réplica, né, dos alemães que chegaram aqui na região. Então eu vou falar da época de 60 e a gente vai pegar aqui esse canhão, esse moedor no caso, desculpa, ali é um moedor, e aqui o canhão também, que é lá da década de 60. E por que que eu tô passando, né, trazendo essa história aqui da década de 60? Tem um documento aqui que a gente resgatou aqui na nossa universidade, na Universidade de São Francisco, onde a gente pega ali o comércio de linguiças, né? Comércio de carne, né? Até naquele documento que não dá para fazer a leitura está escrito salsicharia, até porque em italiano linguiça é salsicha, né? No meu português aqui, meu italiano, na verdade a forma como eu falo, na verdade, né, mas era salsicha. Então ali é um documento que mostra o volume de carne sendo vendida para São Paulo, uma comercialização de carne suína aqui em Bragança. Naquela época, Bragança Paulista abastecia em grandes quantidades de linguiça São Paulo. O maior mercado consumidor, eram volumes e volumes, muita linguiça lá para São Paulo. E o pessoal perguntava, nossa, de onde vem essa linguiça deliciosa, maravilhosa, né? Foi ficando famosa. O pessoal falava, é de Bragança Paulista. Então ali um registro super importante, um marco ali nessa década de 60, que ali é o início da popularização do nome de Bragança no maior centro consumidor do Brasil. Aí nós vamos pegar um outro momento, talvez o maior marco da história de Bragança Paulista, é onde a gente pega a fama e explode pelo Brasil inteiro e internacionalmente. Outra ligação, se o café teve uma importância, o futebol passa a ter uma relevância ainda maior, porque a cidade de Bragança, com o Bragantino campeão paulista de 1990 e 1991 vice-campeão brasileiro, uma cidade na época ali por volta de 100, em torno de 100 mil habitantes, consegue chegar ao máximo do futebol brasileiro, como um dos melhores times do Brasil. E aí na voz de Luciano do Vale e Silvio Luiz, durante o intervalo, o nosso amigo Luciano do Vale e o Silvio Luiz principalmente comendo um pão com linguiça durante o intervalo. Então pra gente assim foi um marco, né? Dali qualquer bragantino que saia, quando você saía da cidade aqui, qualquer bragantino, qual que era a pergunta? Cadê a linguiça? Então todo lugar que você vai hoje, onde você fala, sou de Bragança, o pessoal, cadê a linguiça? Você trouxe a linguiça? Então, os responsáveis, né, por imortalizar, né, para multiplicar essa fama, foi Luciano do Vale e Silvio Luiz, que imortalizaram a fama. Então, vamos fazer mais um corte aqui, porque eu vou fazer mais uma fusquinha para vocês, porque eu vou comer um pão com linguiça aqui também porque já que foi imortalizado pelo pão com linguiça, nós vamos comer um pão com linguiça aqui nessa nossa, contando a história da linguiça desde os primórdios e a chegada em Bragança Paulista.
como Pão com Linguiça imortalizou Bragança na voz de Silvio Luiz e Luciano do Vale, como falei, vou deliciar-me agora com o pão com linguiça feito no nosso fogão a lenha aqui na Famosa. Não é por nada não, maravilhoso, maravilhoso. Pura carne, mussarela no ponto, mussarelinha do Cerrado brasileiro, vinagrete, essa baguete especial, sensacional. Por isso que o Silvio Luiz, né, se deliciou pela qualidade dos nossos produtos aqui de Bragança Paulista. Então não tenho o que falar. Isso alavancou a fama de Bragança. Nós vamos voltar aqui, saindo de 1991 com essa história do Silvio Luiz, do Luciano do Vale, nós vamos trazendo, então vem essa fama da linguiça, ela vem sendo comercializada e a Famosa entra nesse cenário lá por volta de 2017 para resgatar a fama das boas linguiças de Bragança, onde a pessoa possa degustar uma linguiça. Nasce aqui nesse local a Famosa Linguiça, com a produção com DNA de inovação, DNA de criatividade, onde a Famosa tem mais de 35 sabores produzidos frescos toda semana, onde você come uma linguiça com pura carne, sem acréscimo de água, sem acréscimo de gordura, 100% cortes nobres, dividida em duas grandes linhas, a linha famosíssima, a linha tradicional, e dentro delas tem as versões, né? Queijos, clássicas, apimentadas, temperos e criações, tudo bem separado para que o cliente possa vir aqui ter uma explosão de sabor e para deixar ele maluco mesmo, confuso, porque a ideia aqui é deixar confuso mesmo quando você vem aqui na Famosa, né? Então são diversos sabores para cada uma das linhas, né? Você vai desde uma Carolina Reaper, que é a mais apimentada do mundo, na linha apimentadas, na versão apimentada, vai para uma pimenta pipinho, que ela é sem só ardência, a linha temperos, tem uma linguiça da linha temperos aqui, eu gosto sempre de falar dela, o alho poró puxado na manteiga pura com raspa de limão siciliano. Quando a gente vem para a linha queijos, a gente vem para uma das mais famosas da Famosa, Gorgonzola Mel, um toque de hortelã. A primeira cliente que experimentou essa linguiça classificou como a divina, foi Esther de 11 anos, falou divina. E aí você vai ter as normais, a provolone, né, bem típicas assim, a cuiabana, que são bem tradicionais, e as sabores de Bragança, 4 queijos de biquinho. E indo aqui para a última linha, a linha clássicas, você vai desde a da roça, que é uma linguiça da nossa avó, né, daquela que é salsinha, cebolinha, pimenta do reino e alho, aquela que as vós faziam, aquela receita caipira, até uma caipira mista, por exemplo, que é a mistura de suíno com bovino, alguns cortes específicos, a panceta maravilhosa. Então é assim, menos gordura e mais cortes nobres. Voltamos aqui para o nosso pé da linguiça, do pé para chapa, contamos a história. Espero que você tenha gostado dessa história, da história da linguiça, da história da Famosa Linguiça, no caso aqui também de Bragança Paulista, e também aproveitar e fazer um convite, que você venha aqui para a Famosa. Nós ficamos aqui na estrada Bragança Socorro, nós ficamos por volta do quilômetro 100, é só digite Famosa Linguiça no Waze. Vem para cá degustar as linguiças, comer um pão com linguiça, os salgados com linguiça, tem doces, defumados, queijos, um amplo estacionamento aqui onde nós estamos, tem área de descanso, né, pro cliente, então tem todo o conforto, banheiro grande, então temos tudo aqui para receber você da melhor forma possível e com aquele carinho que nós temos no atendimento, porque servir é um ato de amor disfarçado de trabalho. Esse é um lema que nos move, que nos orienta, que queremos você aqui. Vem para a Famosa, será um prazer recebê-los.